E a gente vê a família começa, todo ser humano, quando ele nasce de uma mãe, nasce de um pai, e ele já, o próprio ser humano, no começo da vida, ele já tem uma necessidade da família, né, dos seus cuidadores, né, É da verdade. mãe, que é aquele amor que a mãe dá, aquele cuidado, aquela proteção. Precisa do pai para sustentar, para dar toda a provisão do que aquela criança precisa. E dali a gente já vê que há uma necessidade da família na vida de uma criança né, na verdade, desde o ventre, né? O cuidado começa desde o começo ali da gestação. E a família, hoje, desde quando a criança nasce até que ela se torne um adolescente, um jovem, muita coisa deixa de existir, né? Aquele cuidado que outrora a mãe e o pai davam, aquele tempo, aquela atenção, aquela dedicação, né? Aquele esforço para que a criança tivesse tudo do bom, do melhor, ou que tivesse atenção, ou que tivesse um tempo, um lazer. Quando chega na adolescência, e por vários fatores, né? A criança, ela vai para outro rumo. Às vezes porque já não tem mais atenção, não tem o tempo do pai, da mãe. E essa proteção, esse vínculo, esse relacionamento familiar deixa de existir. E quando a antiga criança, né, agora jovem, está num rumo completamente diferente, com padrões de mentalidade completamente diferentes, os pais se veem ali desesperados porque eles não têm mais, entre aspas, né, controle sobre os seus filhos. A gente não, eu estou dizendo entre aspas porque não é para o pai e a mãe controlar o filho. Mas eles não têm mais poder sobre os filhos. Correto. De que o filho, de que o filho obedeça, de que o filho cumpra os princípios da família. Então, os pais, a gente é até acostumado a perceber muito. Por exemplo, na nossa igreja eu sou líder de célula, a Josiane também é líder de célula. Hora ou outra, aparece uma mãe dizendo, olha, vocês têm que ir lá em casa, porque o meu filho não quer mais ir para a igreja, tá desobediente, tá muito respondendo, tá isso, tá aquilo, tá saindo com pessoas erradas e tudo. E começam a exigir de nós, meros líderes de célula, servos, mas somos servos, né, de Jesus. Começam a exigir de nós que a gente conserte algo que certamente começou dentro de casa, dentro da família. Problemas que começou dentro da família. Aí a gente vê a coisa invertendo, né? E aí a família começando, na verdade já deve ter começado um desajuste muito lá atrás. Como que o senhor enxerga esse tipo de situação? A criança, quando chega na juventude, e o pai não tem mais ali esse... O que o Jarrid, na verdade, colocou, ele abordou as fases da vida. A infância, a adolescência, a juventude e a fase adulta. Então, na experiência que eu tenho vivido, eu percebi que até a década de 80, os pais, vamos botar assim, tinham o governo, o domínio sobre as crianças, sobre os adolescentes e até sobre a juventude, até o casamento. A partir da década de 80, ao meu ver, no meu entendimento, eu percebi que as coisas começaram a mudar. Quer dizer, os pais perderam o domínio, o controle, o governo sobre os filhos, a partir da infância, não é isso? Porque eu pude entender que Deus fez o homem, o ser humano, para ser livre. Mas essa liberdade, ela deve ser conquistada gradativamente, aos poucos. O excesso de liberdade torna-se libertinagem, não é isso? Então, esse governo, essa administração por parte dos pais, e muitos pais hoje em dia, eu como sendo educador da rede municipal, também percebemos como educadores que muitos pais estão querendo passar a responsabilidade de criar os filhos, de instruírem os filhos no caminho e no temor do Senhor,
não é? Querem passar a responsabilidade da formação do cidadão para a escola e para a igreja. E nem a escola e nem a igreja irão conseguir exercer a função, o papel que é da família. Então, cada um tem que exercer a sua função para que tenhamos cidadãos, não é isso, formados, bem equilibrados e que sejam uma bênção na sociedade de uma forma em geral.